início ao nosso webinário, né? E para a gente poder manter, né, a logística funcionando, tem essa pequena orientação, né? Primeiro, os participantes e as participantes deixarem o áudio desligados. Fica só com o áudio ligado Suelen, Doris e Natália, e eu, que a gente vai estar ao longo do webinário aqui falando com vocês. As perguntas, né, elas podem ser enviadas durante nossas falas, né, pelo chat, que fica ativo e não atrapalha, né, em nada a gente falando. E depois vocês vão poder ter acesso vocês vão poder ter acesso ao vídeo, né, da webinário que a gente vai colocar no YouTube. E aí a gente começa se apresentando por ordem alfabética. Natália, fique à vontade. Então, gente, boa tarde, né? Como já falamos, sou formada em Educação Física pela UFPE, me formei no final do ano passado. Sou faixa roxa de Jiu-Jitsu, competidora também, lá da Academia William Gracie. Faço parte aí do NEPEX, né, Núcleo de Pesquisa em Lutas, onde a gente vem estudando as artes marciais, cada uma no seu foco. Geralmente eu estudo mais na parte da educação física escolar, as lutas nesse âmbito, ou, como a gente vai trabalhar hoje, as lutas para a defesa pessoal e essa abordagem que a gente tem com violência contra a mulher, né? Então, eu espero que vocês gostem do nosso webinário, tirem as dúvidas e estamos aí para construir juntos. Vai lá, Su. Meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física formada pela Universidade Federal de Pernambuco, né, em licenciatura plena, ainda especialista em ginástica laboral e qualidade de vida pela Unigran Rio, e sou faixa preta de Jiu-Jitsu da Associação ZR Team, né, onde lá também ministro aulas para uma turma exclusivamente feminina, tá? E pesquisadora do NEPEX. E aí, como a Natália falou, a gente pesquisa lutas, mais precisamente no âmbito escolar, né, onde a gente está com o maior foco, mas também a gente faz a pesquisa na parte de gênero, né, onde a gente já apresentou alguns trabalhos por aí, pelo ENAMEC, entre outros eventos. Né? E um dos eventos também que a gente trabalhou foi o CENEF, e depois a gente vai passar para vocês um pouquinho da nossa história enquanto grupo da Oficina de Defesa Pessoal com enfoque em violência doméstica. Ok? Olá, meu nome é Tainá, eu sou professora, né? Sou formada em letras, mestre em educação, e essa temática, né, de pesquisa de gênero eu já faço há um bom tempo, não só na área de esportes, né, lazer e saúde, mas também educação. E sou faixa azul, né, de Jiu-Jitsu, e sou da Andrade, né, da Associação Andrade de Jiu-Jitsu. E a gente, bom, tenho aí pesquisado um pouquinho sobre isso junto com as meninas, a gente já apresentou alguns trabalhos, né, eu aprendo muito com elas, ainda estou aí na faixa azul, mas é muito massa, eu gosto muito da arte marcial, e como eu já tinha essa experiência com gênero, né, pesquisando gênero, eu no caso, né, decidi que queria também entender um pouquinho disso no jiu-jitsu, que é uma arte marcial que eu gosto, faz parte aí da minha trajetória de formação enquanto pessoa. E que bom que eu encontrei duas mulheres incríveis, né, que é Suelen e Natália, e que, poxa, é uma gangue, por assim dizer, é uma formação massa, assim, e tal. E, bom, é isto. E aí, a gente agora vai contar um pouquinho da história. E aí, Doris, na hora que você for falar, a gente te apresenta, tá certo? Ok, tranquilo. Massa. Vamos contar um pouquinho dessa história aqui da oficina, né? Já trouxe uma foto queimação. Bastante, inclusive. Eu acho que essa foi uma das primeiras, há 4 anos atrás.
Já trouxe uma foto queimação aqui. Vamos embora. Então, essa oficina começa lá em 2017, né? Ela nasce na Semana Pedagógica do CE. E aí eu chamei minhas duas cúmplices. E a gente pensou assim, vamos aproveitar a oportunidade e tocar alguma coisa que tivesse a ver com jiu-jitsu e gênero. E aí nasce, né, a nossa oficina de defesa pessoal para mulheres. E a gente começa, tem aqui essa foto de Suelen já aqui maltratando a Natália. E aí depois tem esse evento lá no Encontro Regional de Estudantes de Letras, que Nath protagonizou, não foi, Nath? Conta um pouquinho pra gente. Isso foi a primeira vez que a gente fez. No caso, eu toquei sozinha, né? As meninas não estavam presentes, mas eu tive a colaboração dos meninos que treinam comigo jiu-jitsu. Estão aí pela foto espalhados. Diogo, Jaime, acho que Erickson está perdido por aí também. 2017, minha memória é péssima, mas eu acho que os três estavam presentes nesse momento e me ajudaram bastante, porque quando a gente vai para a parte prática, é interessante que as pessoas elas entendam que os movimentos não vão machucá-las. Que a primeira coisa a ser vencida na hora da prática mas se eu for fazer, eu vou me machucar. Então a gente tem essa dificuldadezinha aí de início, mas depois todo mundo começa a participar, interagir da parte prática e acaba se divertindo bastante nas oficinas. Deixa eu passar aqui. E aí, em 2017, a gente também fez mais uma edição da oficina no segundo encontro de gênero e educação física. E foi bem massa, não foi, Nath? Teve uma turma bem participativa, o professor levou, né, para lá no dojo da Professor UFPE. Rafael. Uhum. E aí, Nath apresenta um trabalho, né, sobre as oficinas lá na ENAMEC. Nath? Ok, acho que Nath não está conseguindo responder. Nath? O áudio cortou, Foi o meu mas áudio? eu acho que é para eu falar sobre o trabalho, né? Eu fui Isso. para Santa Catarina, a universidade de lá, e a gente apresentou dentro do congresso do ENAMEC. O ENAMEC é um congresso específico de artes marciais, que acontece todos os anos, e ele traz produções não só na parte do alto rendimento, mas tudo que envolve arte marcial, desde a escola até atletas de ponta. Então, é um congresso bastante importante na área de lutas. E a gente teve um trabalho lá falando um pouquinho sobre o papel da mulher dentro do tatame e como isso reflete na nossa postura quanto ao enfrentamento de um caso de violência, alguma coisa do tipo, tá? Gente, se eu der algum atraso, é porque eu tô aceitando o pessoal entrar, passando os slides e resolvendo. Não, não se aperreiem. Ó, aí ainda em 2018, a gente. Já em 2018, a segunda oficina, não foi? Teve a oficina que Su e Nath fizeram lá no CNF, aí elas podem comentar um pouquinho. Então, a partir do amadurecimento da oficina em 2017, a gente começou a observar que teria como expandir ainda mais essa construção coletiva, porque na realidade a gente leva um pouco do nosso conhecimento, mas a gente também aprende muito com as trocas de experiências e até relatos das pessoas. E aí surgiu o interesse de apresentar no CENEF, que é um dos maiores congressos em educação física do Brasil, né, Congresso Nacional. E lá, por 3 dias, nós abordamos esse tema. No dia estávamos eu, Natália e Lu Lobato, né? E aí a gente apresentou a parte teórica com a ajuda do Cristiano, que também tanto a Lu como o Cristiano fazem parte do NEPEX. E durante 3 dias a gente vivenciou tanto a parte teórica como a parte prática, porque também acaba que as pessoas, por fazerem uma oficina em menor tempo, aliás, o nome oficina já vem dessa proposta de ser algo em curto tempo, só se detém à prática. E aí tem muita coisa para a gente aprender na teoria. E salientar que passaram várias meninas
e várias pessoas do jiu-jitsu que ajudaram em todas as oficinas, né? Então, a gente nunca faz nada sozinho, é sempre uma construção coletiva. Então, agradecer a galera que participou nesses anos todos, em todas as edições. Massa. E aí tem essa oficina que foi a primeira vez, né, que a gente levou a oficina para estudantes, né, não só adultas, mas estudantes no geral. Isso foi lá no CAP. E aí tá a Nath e a Holanda, né, já também agradecendo. Essa do CAP foi na turma do terceiro ano, a gente abordou algumas técnicas, além da parte teórica, né? Como o Sul falou, a partir do CENEF, a gente começou a incluir na nossa discussão a rede de apoio que as mulheres que sofrem violências, elas têm acesso. Então, a gente, desde a época do CENEF, a gente vem tocando nessa rede de apoio, como fazer, a quem recorrer se precisar, e isso só veio agregar conteúdo à nossa oficina, né? Além da prática, a gente tem também a parte de explicar um pouco, passar um pouco dessa informação. Vou passar aqui. Vamos lá. Em 2019, teve uma oficina que a gente fez lá, né, no Mulheres na Ciência, que é um evento da UFPE. A gente usou o espaço lá do São Salomão. Foi bem bacana. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse evento? Então, nesse evento, eu acho que foi um dos primeiros que a gente também teve, que a gente sempre colocou violência doméstica e, de certa forma, a gente visava mais a questão da mulher, gênero em si, né? E a gente começou a observar que demais gêneros também gostariam de participar e foi muito proveitoso em relação à participação efetiva de todos, né? E aí, principalmente no que a Natália abordou primeiro, que as pessoas acham que não têm condições, porque são frágeis, porque não sabem nenhuma arte marcial. E aí, a gente abordando a parte teórica junto com a técnica, volta lá um pouquinho, tá, por favor, que aí saiu novamente do slide. Voltou? A gente voltou. Aí a gente explica exatamente o que vem a ser a defesa pessoal, né? Que muitas das vezes é confundido com violência, e a violência não está atrelada à defesa pessoal, né? E aí a gente vai explicando tudo direitinho, e no final das contas, teve um feedback muito positivo, porque muitas das pessoas que estavam lá nunca tinham feito nada relacionado a nenhuma modalidade de luta ou arte marcial, e surgiu o interesse, de repente, de experimentar também a vivência nessa outra área, né? A gente sempre lembra que essa vivência na oficina, ninguém vai sair faixa preta em nada, ninguém vai sair um samurai em nada, ninguém vai sair um ninja em nada, né? A questão da defesa pessoal, ela deve ser praticada continuamente para que você tenha essa habilidade de forma mais, entre aspas, automática. Lógico que nada não é um reflexo, então não vai simplesmente chegar lá na parte nervosa e voltar sem nenhuma reflexão em cima disso, né? Mas aí, quando a gente condiciona a essas ações, o corpo fica mais suscetível a uma resposta mais rápida. Então, é isso também que a gente deixa bem claro com a questão da defesa pessoal. Quando você faz uma oficina dessa, não significa que você está pronta para poder se defender caso houver algum tipo de violência, de incidente ou acidente com você, mas que você ali já tem as primeiras informações para poder ir em busca do treinamento específico, de mais informações específicas a respeito do tema. Pode passar. Respondendo aqui a uma pergunta, a gente não teve nenhum relato, pelo menos até hoje eu não sei, se alguém precisou utilizar das técnicas que a gente apresenta nas aulas. Mas o que é que acontece? Às vezes as pessoas têm dúvidas de algum determinado movimento, tipo, e se a pessoa me segurar desse jeito? Mas eu estava numa festa, a pessoa me segurou assim, como é que eu saio? Elas trazem relatos de alguma coisa que já aconteceu e que a dúvida é como é que eu deveria ter saído daquela situação, ou como é que eu poderia me livrar daquela situação. E como a gente fala da prática esportiva, no caso das diversas modalidades de luta, de combate e tudo mais, não só do jiu-jitsu, a gente incentiva que as meninas entrem para alguma coisa,
façam algum tipo de atividade. Então, a gente tem relatos também de que depois da oficina as meninas entraram ou para o Muay Thai ou para o Jiu-Jitsu e elas mandam foto dizendo, eu estou treinando isso agora, estou me sentindo mais Isso. segura, estou evoluindo nisso, tá? Mas, assim, relato Deixa de eu, já usei porque participei da reunião, eu nunca tive, não. deixa eu só também responder aqui algumas coisas no chat. Professor Zé Luiz, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece demais o apoio. Betânia, sim, a gente leva para outros lugares. É só você convidar. Você convidando, a gente organizando, sistematizando a rotina de cada uma de nós três, a gente vai para onde você tiver interesse, tá? Então, se já tiver interesse, fica aí a nossa disponibilidade. Pós-pandemia. Pós-pandemia, sim, por favor. E eu acho que é Cristina que está como um walker. É bem isso que você falou, Cristina, no chat, e que Natália falou também. O fato de você praticar alguma arte marcial, independente de você ter experiência negativa ou não com a violência, ela te dá uma autoconfiança que é muito importante. Agora, essa autoconfiança não é autossuficiência, né? Mas ela já te deixa com uma outra perspectiva de se for acontecer isso com você, de você ter a ideia de como você pode reagir, né? Lembrando, mais uma vez, que não tem nada com violência, mas sim pensando na legítima defesa de cada um. Vou passar. Pode ir lá. Tá bom. Em 2019, a gente, novamente lá na Semana Pedagógica do CE, e a gente sempre tem, nessa ideia de construção coletiva, a gente geralmente abre e convida outras mulheres, né, que sejam das diversas artes marciais, para estar somando, né, a oficina, para trazer também outras perspectivas, né, de outras artes, para poder a gente também, né, fomentar, né, a divulgar o trabalho dessas mulheres, né, que às vezes fica invisibilizado em detrimento de homens que também fazem a mesma arte marcial. Deixa eu ver. 2019 teve uma vivência lá na Escola Estadual Leal de Barros, né? Que a gente foi para um evento, que acho que foi um evento de consciência negra e em relação a gênero, tá? E a gente foi. Eu acho que foi a feira literária, Isso. foi a feira literária da comunidade. Vou passar. Teve em 2019 também, a gente foi lá para um evento do Movimento Coralinas, que é a torcida organizada das mulheres do Santa Cruz. Teve também essa vivência que Nath fez com as mães, lá na Escola Estadual Presidente Castelo Branco. E teve também essa vivência na Escola de Medeiros, que foi a culminância de uma eletiva que trabalhava as questões das desigualdades de gênero. E aí a professora está aqui no cantinho, ela fez um convite e a gente foi. Chamar, a gente vai. É isso aí. Passar. Em 2020, a gente ainda conseguiu fazer 2 oficinas, né, antes de a gente entrar em isolamento social, que foi uma lá na Semana da Mulher da UFPE e a outra foi nessa academia, né? A gente tem até um vídeo desse último, a gente depois compartilha com vocês, para vocês assistirem. Mas é isso, né? A gente já tem aí 4 anos, né, de trajetória e muita coisa assim para contar, muita coisa que a gente viveu e a gente foi aprendendo, né? Conforme a gente ia fazendo as oficinas, a gente ia aprendendo e renovando, buscando mais informações e tal. E aí a gente agora vai entrar na parte, né, sobre a oficina, né? De onde ela nasce, por que ela nasce. Né? A gente já antecipou algumas coisas, mas basicamente ela nasce da necessidade de romper com o fenômeno do androcentrismo nas artes marciais e na defesa pessoal. Se a gente parar para pensar, né, a gente vive numa sociedade que ela é machista e sexista, né? O homem ele tem muito mais destaque no que ele faz que às vezes as mulheres. Então, a primeira coisa era a gente romper com essa lógica do pensar, né, masculino sobre as artes marciais e a defesa pessoal e criar uma oficina, né, que ela tem uma grande característica e as meninas podem aí acrescentar com certeza que ela é feita, né, de mulheres para mulheres, né?
Outra coisa, né, que era realmente dar visibilidade às mulheres que são artistas marciais, né? Para cada cara faixa preta de uma arte marcial que você conhece, com certeza tem uma mulher faixa preta que também é muito boa, né? E por que é que os homens têm mais fama, mais reconhecimento do que as mulheres? E por fim, a gente queria criar, né, um espaço que fosse de reflexão e de debate sobre a violência doméstica, né, que vem acontecendo, é um tema, né, efetivamente que é cotidiano. E aí, por que ela é diferente? Né? Primeiro, ela se baseia em dados sobre a violência contra as mulheres. E aí as minhas Nath e Su são mais graduadas, né, em arte marcial que eu e podem corroborar com essa fala. Né? A maioria das opções de defesa pessoal que você vai, elas têm um enfoque em violência de rua. Né? É como se defendesse uma pessoa tentar assaltar você na rua ou tentar fazer algo com você na rua. Só que os dados, né, de violência contra as mulheres, a maioria das violências que acontecem com as mulheres, essas violências não acontecem na rua. Essas violências acontecem em casa. Se você olhar na estatística, os homens, sofrem mais violência e morrem mais na rua. Mas essa não é a verdade para as mulheres. As mulheres sofrem mais violência e morrem mais em casa. Então, a nossa oficina, ela parte desse pressuposto. E também de que leva em consideração as principais características da violência doméstica, né? Que, por exemplo, existem algumas dicas que o pessoal dá. Quando você descer do carro, você coloque uma chave entre os dedos e para você não ser assaltado. Mas será que essa dica, levando em consideração o contexto, que não é a casa, será que ela se aplica quando você pensa efetivamente, né, na defesa pessoal para mulheres? E por fim, né, a gente oferece um espaço de acolhimento e empoderamento sociopolítico, né, e a prática de atividade física para as mulheres perceberem que são capazes, né, que seus corpos não são mais fracos ou débeis porque são mulheres, mas que sim são corpos competentes que, através de treino, como bem Suelen disse, né, na prática, no treino, na regularidade, são corpos capazes de se defender, sim, de lutar e de manter a sua vida, né, que o objetivo é grande. E agora a gente começa a entender um pouquinho. Tá, antes de ir para aí, volta um pouquinho. Voltei. Era nesse ou no outro? Nesse aqui mesmo. Além da relação que a Tainá fez sobre a defesa pessoal da rua, normalmente na rua você não conhece seu agressor. Isso. E na violência doméstica é justamente aquela pessoa que você conhece, que você tem afetividade, que muitas vezes você fica suscetível a essa violência física por uma questão também de violência na questão da violência doméstica, justamente o fato de você conhecer a pessoa e às vezes até você não acreditar que aquela pessoa pode um dia te fazer algum mal. Isso, exatamente. Pode passar. E aí agora a gente vai abordar um pouquinho das teorias. E aí fiquem à vontade, acho que as meninas têm mais know-how nisso. Su e Nath, fiquem à vontade. Nath, vai lá e aí a gente vai Beleza. trocando as bolinhas. Vamos embora. Aí vocês estão vendo um conceito, né, básico do que seria a defesa pessoal. Ele é um conjunto de movimentos. Eles têm que partir da ideia de que seja simples, uma movimentação básica, porque quanto mais elaborado, maior o nível técnico que a pessoa tem que ter. Então, se eu estou me defendendo, eu tenho que fazer algo simples. Algumas técnicas que a gente passa durante a oficina são meramente muito fáceis de ser reproduzidas porque elas são simples. A gente tem algumas dicas de posicionamento de mão para poder soltar a mão. A gente tem várias dicas de como se portar, como se mexer. E a ideia da defesa pessoal é que qualquer pessoa, mesmo que ela não seja treinada, ela consiga aplicar a técnica.
Não adianta eu, que sou faixa roxa, Su, que é faixa preta, consegue fazer aí a técnica maravilhosa, mas aí eu tenho Doris, que vai participar do seminário, vai precisar aplicar a técnica, e quando chegar em casa, Doris não consegue lembrar onde coloca a mão, o que é que pega, o que é que faz, onde é que gira, e isso não é efetivo. Então, para a defesa pessoal, quanto mais simples e quanto mais aplicável por pessoas não treinadas, melhor são as técnicas, tá? Pode passar. Vocês indiquem. Então, a gente tem aí na base legal, tá? Aí são as leis. A gente tem que a legítima defesa, ela é algo que eu faço para defender a minha pessoa de uma agressão. Pode ser uma agressão atual, que está acontecendo naquele momento, pode ser uma agressão eminente, que ela esteja prestes a acontecer. Tá? Tudo isso está dentro da legítima defesa. A gente tem também um excesso de defesa. O que seria basicamente esse excesso de defesa? Eu reagir de maneira exacerbada a uma violência que está sendo causada a mim. Vamos dizer que a pessoa, ou meu agressor, ele me deu um tapa, eu vou lá e dou um tiro nele. Eu tenho um excesso nessa minha defesa. Por quê? Aí eu já inverto os papéis. Eu saio do meu papel de vítima que foi agredida e passo a ser uma agressora. Minha defesa foi um excesso e eu causei um dano muito maior do que aquele que foi imposto a mim. Aí, Nath, só complementando o que você falou, não somente essa questão que ela deu de exemplo, mas vou dar um outro exemplo em cima. A pessoa que agrediu, você conseguiu evitar um maior dano e revidar, fazendo com que a pessoa se afaste de você e, de repente, naquele momento, a pessoa está caída no chão. Então, a defesa pessoal, ela instrui a gente a parar aquela agressão e correr para poder pedir auxílio às autoridades competentes o mais rápido possível. Então, você vai se manter a salvo. A partir do momento que o meu agressor ou a minha agressora está no chão, impossibilitado de fazer alguma coisa, se eu continuo agredindo ela, eu deixo de ser vítima para me tornar agressora. Então, é justamente isso também que a gente tem que deixar bem claro em relação à legítima defesa, para a gente não entrar no excesso e aí, ao invés de ser a vítima, a gente se transformar no algoz. Pode passar. Então, aí a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que a nossa amiga Doris vai falar. A gente viu que na apresentação dela ela vai destrinchar muito bem essa parte da Lei Maria da Penha, mas a gente vai trazer um pouco para vocês, porque a gente também cita ela durante a nossa oficina. Ela cria mecanismos, tá, de defesa. No caso, para as mulheres, ela vai criando as primeiras redes de apoio. A partir dessa lei é que a gente consegue ter acesso a um atendimento diferenciado, a ter um apoio psicológico. A partir dela vão começando a surgir um olhar diferenciado a esse tipo de vítima, porque antes era tratado como um crime comum, né? E a partir daí é que a gente tem isso, subnotificado. Até hoje ainda é subnotificado, né? Porque a mulher depende de ir lá fazer a notificação, e não são todas, a gente sabe que não são todas que vão lá, denunciam as agressões ou buscam esse tipo de auxílio. Mas a partir daí a gente começa a ter uma luzinha no fim do túnel de que a gente tem a quem recorrer se precisar, né? Doris, estás aí? Eu pensei em tu entrar agora para fazer O a áudio dela estava apresentação. desligado. Eu vou tirar essa apresentação da gente e vou colocar a Isso. tua. Então, vamos lá. Boa tarde de novo para todas as pessoas. Eu quero agradecer a Tainá, né, pelo convite. Tainá é uma amiga de trabalho que surgiu na educação e seguiu para a vida.
Obrigada por essa oportunidade de a gente conversar, né, de eu aprender um pouco e trazer um pouco da minha experiência. Minhas companheiras de Secretaria da Mulher, que são várias aqui, Carla, Salete, Isabel, Marília, Betânia, Cris, que é lá da Silva Jardim, que tem um trabalho incrível com o núcleo, professor Zé Luiz, Isabel, várias pessoas queridas. Obrigada novamente. Eu sou Doris Cavalcante, eu sou educadora, sou servidora pública há cerca de 16 anos. Comecei na Secretaria de Educação do município, depois fui para a Secretaria Estadual da Mulher, onde passei quase 12 anos, e até 31 de dezembro de 2018, e no início de 2019 fui para a Secretaria de Educação. Então, tanto a minha ida para a educação, para trabalhar com essas questões de gênero, tem a ver também com a minha trajetória na Secretaria da Mulher e com a relação que a gente construiu. Então, na Secretaria da Mulher, eu ocupei vários espaços, né, assessoria de trabalho e renda, coordenadora, fui coordenadora de formação, gerente de programas, gerente de formação, chefe de gabinete e secretária executiva de políticas para as mulheres do governo de Pernambuco entre 2016 e 2018. Então, eu espero contribuir um pouco aí com essa... Está compartilhando, vocês estão Tendo vendo? nada. Apareceu Tá agora. tarde. Pronto. Isso. Ok. Então, vamos lá, vou começar. Tainá falou comigo, Doris, fala um pouco sobre Lei Maria da Penha e sobre estupro e sobre importunação sexual e tal. Aí eu digo, bom, vamos juntar tudo. E aí eu escolhi essa temática, gênero e violência contra a mulher, legislações contemporâneas em defesa das mulheres, porque aí a gente pega a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, que vem um pouco para completar a Maria da Penha e algumas leis que tratam aí da violação de direitos sexuais. Pode passar, tá? Passou? Passou, sim. Aí, só um conceito, vocês estão vendo, eu nem vou ler, né? Mas é importante trazer a questão de gênero, porque não dá para compreender violência doméstica e familiar sem compreender como essa violência ela é construída, como ela está baseada e amparada e legitimada por essas questões, né? Falar de gênero não é falar de mulher, né? Gênero nos ajuda a compreender os papéis que são pré-estabelecidos para homens e mulheres na sociedade e como a violência é uma face cruel dessa desigualdade quando a gente ousa não corresponder, né, a esses estereótipos que são criados. Nos ajuda a compreender como essas desigualdades sociais, políticas e econômicas são construídas a partir de nossas diferenças biológicas. A violência é uma face dessa desigualdade. Então, compreender que nós, naturalmente, né, somos um segmento em situação de vulnerabilidade, é o que nos ajuda a compreender esse fenômeno da violência. Vamos passar, tá? Então, falar um pouco sobre a lei, e aí eu coloquei histórico, implementação e aplicabilidade, porque o histórico da Lei Maria da Penha é o que faz ela ser tão acertada e ser tão diferente de outras leis, né? A legislação sempre foi um espaço muito restritivo e excludente do ponto de vista, né, dos direitos das mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, apesar de ser uma lei de iniciativa do Poder Executivo Federal, ninguém acordou um dia, né, quem estava lá no poder, apesar de ter acolhido a demanda, mas não acordou e achou que devia existir uma lei e tal, né? Essa lei foi construída essencialmente pelas mulheres. O histórico da Lei Maria da Penha é coletivos, né, de organizações não governamentais feministas elaboraram uma minuta, né, dessa lei, formaram um consórcio, trabalharam juntas e enviaram, através da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a extinta SPM, uma minuta ao governo federal, né?
o governo federal institui aí um grupo de trabalho interministerial envolvendo órgãos que poderiam mais na frente vetar a lei, então foram incluídos, né, no debate anterior, né, pela Secretaria Nacional. Essa é uma característica das mulheres também, de envolver, né, quanto mais pessoas, de discutir, de dialogar. Então, estavam nesse grupo interministerial a Advocacia Geral da União, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Justiça, né? Consolida um documento, envia ao Congresso, onde ele passou por todo o processo legislativo, né? De discussão, deliberação, tal, e volta para o governo federal para a sanção do presidente. Lá no Congresso, a relatora do projeto de lei foi a todos os estados fazer audiências públicas, tornar o debate mais amplo possível. Né? Então, esse é o histórico da Lei Maria da Penha, que, enfim, conseguiu ser sancionada no intervalo aí mais ou menos de 2 anos, e é sancionada, então, pelo presidente Lula em 7 de agosto de 2006. Mas ela é necessariamente um fruto dessas lutas, desses movimentos, né? E é um marco na proteção dos direitos humanos, porque reconhece que a violência é uma violação de direitos humanos, né? Direitos humanos que são sociais, políticos, culturais, econômicos, porque a mulher que é vítima de violência, ela é impedida, né, de ter todo esse desenvolvimento. Então, a lei é um marco, né, na proteção dos direitos humanos das mulheres. Então, por que é importante registrar, né, antes de entrar na letra da lei mesmo? É uma lei super completa, porque ela teve esse debate e porque ela teve a participação das mulheres, né? A legislação é um lugar de exclusão das mulheres. Se você fizer um resgate, que eu não quero me alongar muito, mas é importante dizer, você tem o Código Civil Brasileiro, de 1916, o nosso primeiro código, que foi considerado uma legislação super moderna, super avançada, para a época, mas extremamente conservadora no que diz respeito às mulheres e no conceito de família, né? Estabelecendo ali a família de uma forma hierárquica, sendo o homem o chefe da família, a mulher o papel de subordinada. Por esse Código Civil, a mulher perdia sua capacidade civil, né, e passava a ser considerada relativamente incapaz. Então, ela não podia sequer estudar, se matricular num curso, trabalhar fora, sem autorização, né, do marido. Era causa de anulação do casamento se ficasse comprovado que ela não era virgem, né? Era afastada da herança as filhas que tinham comportamento desonesto, né? Tinha esse termo. Ainda tinha a figura do dote. Então, parte dos bens da mulher, enquanto solteira, iam para o marido, né? Após o casamento. E seguindo por aí, né? A lei de contravenção penal de 1941, que proibia a fabricação, o uso, a difusão de métodos anticoncepcionais, né? Qualquer método contraceptivo. A CLT, uma lei, né? A consolidação das leis trabalhistas também super moderna, mas deixou de fora o trabalho doméstico, que é exercido majoritariamente pelas mulheres. O próprio Código Penal, né? Da década de 40, que permitia ao estuprador contrair matrimônio com a vítima e assim ele ficava livre de punição. E veja, isso ainda era um benefício que ele fazia, porque o que acontecia se ela fosse estuprada? Ela não poderia casar, porque o Código Civil, né, exigia a virgindade para o casamento. Então, o que ela perdia ali no estupro não era sua dignidade, era a possibilidade de conseguir um casamento. Então, ele ainda era isento de punição se contraísse matrimônio com a vítima. Enfim, isso tudo é só para dizer o quanto, né, que é avançado a gente ter uma lei como a Lei Maria da Penha, como a Lei de Feminicídio e outros. Então, tá falando muito rápido, que eu falo rápido. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Ok, então vamos lá. Posso passar? A Lei Maria da... Oi? Posso passar ou deixa? Não sei.
Rapidinho. Certo. Que eu coloquei aí, né? Ela visa coibir a violência em 3 eixos principais, porque ela é uma lei que, apesar de vir para tipificar a violência, né? Tipificar crimes e atender a demanda pelo aumento do rigor na punição dos agressores, ela é uma lei super completa, que ela se dedica também, né? À perspectiva da proteção e da prevenção, sobretudo na educação. Pode passar, Thay. Então, a Lei Maria da Penha constitui-se um instrumento legal e efetivo para interferir no espaço considerado privado e íntimo, que é o espaço doméstico. Por que eu coloquei instrumento legal, grifado, sublinhado, de outra cor? Porque, embora ela tenha passado por todo esse processo diferenciado de outras leis, né, que era no sentido de diminuir a sua resistência, quanto mais pessoas envolvidas e sabendo do que se tratava, ela teve questionada a sua constitucionalidade. Foram quase 5 anos, a Lei Maria da Penha vai fazer ainda 14 anos, agora em agosto, mas ela passou por um processo de 5 anos para ter declarado a sua constitucionalidade. Não é? Ela sofreu resistências, feriu o princípio da isonomia, se homens e mulheres são iguais, por que uma lei para privilegiar mulheres, enfim, até que chega ao STF e a Lei Maria da Penha é declarada constitucional, regulamentando o artigo 226 da Constituição Federal, que eu trago aí. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E no parágrafo 8º, ele diz, a Constituição diz, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A Lei Maria da Penha é exatamente isso. Então, a gente tem aí de efetividade dessa lei menos de 10 anos, apesar dela ter sido sancionada há quase 14 anos. Pode passar. Então, eu não vou ler isso tudo, né? Eu estou colocando aí porque o material pode ser disponibilizado, né? Como é que se caracteriza a violência, em que âmbitos elas podem ocorrer, né? Basicamente, na unidade doméstica, né, no espaço de convívio, determina também que não precisam ser pessoas que estejam numa relação afetiva no momento, né, não precisam ser parentes, ter laços sanguíneos, é mais ou menos, não precisam morar na mesma casa, é mais ou menos isso que traz aí, mas eu botei para depois deixar disponível. Pode passar. Os tipos de violência que a Maria da Penha vem trazer, o que é super importante, porque a violência física já é uma coisa bem negativamente, mas já é bem famosa, né? E que as pessoas não sabem que existem outros tipos de violência e o que significam, né? Acho que foi em 2012, a lei tinha pouco mais de 5 anos, foi feita uma pesquisa e 95% das pessoas diziam já ter ouvido falar, já conhecerem a Lei Maria da Penha, mas não o conteúdo, né? Então, essa violência física, que é essa mais cruel, mas que geralmente ela não é a primeira, né? Por isso que a gente fala de ciclo de violência, enfim, qualquer conduta, né, que ameace a integridade física da mulher. Então, chutar, bater, puxar o cabelo, empurrar, chacoalhar, cortar, qualquer uma dessas ações. Mas essa violência física, geralmente, ela é precedida de outras violências, que aí são mais sutis, e quando a violência física chega, a mulher já está num estado né, com a autoestima muito baixa, isolada, né, distante de pessoas queridas, de família, de amigos, já bem maltratada por outros tipos de violência. Então, a violência... Eu acho que o áudio de alguém. Oi.
A violência psicológica, né, que é essa que afeta a autoestima da mulher, é xingar, é humilhar, é ironizar publicamente as opiniões, né, dela, ameaçar os filhos, chantageá-la, maltratar animais de estimação, né, como uma forma de, de intimidá-la, né? E isso traz danos seríssimos a essa saúde mental, né, das mulheres. A violência traz distúrbios alimentares, distúrbios do sono, né, depressão, síndrome de pânico, enfim, uma série de questões. Essa violência moral, né, que é levantar suspeitas sobre o caráter, né, da mulher, caluniar, difamar, inventar história, dizer que ela é ladra, dizer que ela é louca, enfim, né, um monte dessas coisas, dessas artimanhas. A violência patrimonial, né, que é reter ou destruir totalmente ou parcialmente objetos, documentos, ficar de posse dos cartões de crédito, né, do salário do cartão, ela trabalha e ele vai lá e saca o salário ou algum benefício que ela tenha, né? O Bolsa Família, qualquer coisa desse tipo, se configura numa violência patrimonial. E essa violência sexual que é constranger, né, pelo uso da força, a participar ou assistir de qualquer relação sexual não desejada, né? Ou também forçar, por uso da força, ou de ameaça que ela se prostitua, ou obrigar um aborto, ou obrigar que ela participe de uma relação, né, com outro casal, ou que ela assista, qualquer coisa nesse nível também está enquadrado na Lei Maria da Penha como violência sexual. Esse um pouco, né, do ciclo da violência que eu já falei, porque muita gente, mas ela tá com ele, é porque gosta, se não deixa, é porque não quer, lá, 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 lá. Primeiro, a gente volta, né, lá no começo, precisa entender que há aí uma relação de poder, né, onde as mulheres estão subjugadas nessa relação de poder e não é tão simples como a gente pensa, né? Então, vem ali um momento de tensão, já há um momento de tensão, acontece alguma coisa, vem a explosão, vem, né, a violência, a agressão, ou coisa do tipo, mas depois vem esse apaziguamento que a gente chama da lua de mel. Ele se arrepende, ele chora, ele traz flores, ele começa a fazer de tudo, ele compra presente, ele promete que vai mudar, né? E passa um tempo realmente tranquilo, né? Se controlando e tal, até que venha novamente uma situação de tensão, que haja explosão e que tenha violência, e ela fica aí nesse ciclo que não é fácil de romper, né? Porque, como a gente já disse antes, ela muitas vezes já está muito vulnerabilizada, né? Tem lá na violência psicológica, que até, não sei se falei, mas essa coisa de isolá-la das pessoas. Então, olha, sua amiga, e eu não quero que você ande muito com ela. Que já é para afastar dessa mulher pessoas com quem ela pode se abrir para contar dessa violência. Né? Olha, eu não quero, todo domingo a gente não vai mais para esse almoço na casa da sua mãe, é muita gente, é muito barulho, e aí ela começa a não participar dos eventos, né? Começa a não estar muito tempo com as pessoas, aquele cafezinho todo sábado com as amigas, vamos parar, e aí ela vai, por um momento, achando, bom, o que é que custa? Não quero confusão, né? É meu marido. E aí, que ceder não é um problema, né? Faz parte de qualquer relação, mas aí tem um limite tênue, né? Entre ceder para conviver e a violência, né? Pode passar, tá aí. Então, a gente dá algumas dicas, assim, né,
oficina era de defesa pessoal, eu não entendo nada disso, mas tem dicas que a gente já sabe por conta de questões recorrentes e algumas coisas que a gente orienta e que vocês, se tiver alguém aqui que esteja vivendo uma situação de violência, porque é possível, né? Todas nós estamos suscetíveis a isso, ou que conheçam, que a gente possa reproduzir esse conteúdo. Então, evitar locais como cozinha e banheiro, onde há objetos cortantes, perfuro cortantes, e com espaços limitados para que possa correr, né, pedir ajuda. Não correr para um lugar onde estejam as crianças, porque elas podem ter o ímpeto de defender e serem também agredidas, né? No meio dessa violência, né? Ensinar as crianças a se afastar do local e pedir ajuda, uma vizinha, tal. Ter sempre com você números de telefone de socorro, porque às vezes a mulher sai de casa correndo, né? Não sabe de cor, sai sem lenço e sem documento, e precisa ligar para a escola dos meninos, dizer, olha, eu não vou buscar, quem vai buscar é minha vizinha, ligar para essa vizinha, combinar, dizer, olha, busca ele, deixa na tua casa, né? Enfim, fazer todo esse movimento. E guardar cópias de documentos importantes que você precisa, né, para dar encaminhamentos, caso você queira e seja necessário. Ir numa delegacia, né, registrar um boletim de ocorrência e tal, você ter seus documentos. Pode passar. Eu vou trazer um pouco, né, dessa rede especializada no atendimento às mulheres em situação de violência, que já são previstos lá na Lei Maria da Penha, né? Como a gente disse, ela fala da punição dos agressores, mas ela fala de proteção, ela fala de prevenção, ela fala de atendimento, e ela estabelece papéis, né, para o Executivo Federal, Estadual e Municipal, e poder Judiciário, Defensoria e Ministério Público. Então, no que diz respeito ao Poder Executivo Estadual, um organismo estadual de políticas para as mulheres, aqui no caso a Secretaria da Mulher e o CEDIM, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, sendo a Secretaria da Mulher a coordenadora da política de enfrentamento da violência no estado de Pernambuco. O Conselho, né, não é um órgão deliberativo, mas é consultivo e é fiscalizador dessas políticas públicas para as mulheres, é importante. É de responsabilidade também dos estados, né? A implantação de delegacias especializadas. Aqui em Pernambuco, a gente tem um departamento de polícia da mulher que coordena as delegacias especializadas, né? Que são unidades especializadas da Polícia Civil para esse atendimento e para o registro do boletim de ocorrência. E serviços de saúde especializados também de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, né? Aqui em Pernambuco, que aí para fazer as profilaxias de emergência, para evitar infecções, né, sexualmente transmissíveis, de gravidez indesejada, enfim. Aí aqui a gente tem, em Recife, tem o Vilma Lessa, tem o INIP, está interiorizado também esses serviços especializados nos hospitais regionais, no Nazareno, em Caruaru, tem no regional de Serra Talhada, de Arco Verde, acho que de Salgueiro. Minha amiga Regiane está aqui, se eu esquecer, ela bota aí no chat, ela sabe tudo disso. O Poder Judiciário, né, faz parte dessa rede, com as varas de violência doméstica e familiar, que aí dão conta dos processos que são instaurados quando é registrado o boletim de ocorrência. Podem ser instaurados dois processos, um processo civil e um processo criminal. No processo civil, para resolver questões como guarda dos filhos, pensão alimentícia, né? E a parte criminal, que é o julgamento do agressor. O Ministério Público tem as promotorias criminais, né, da mulher. O papel do Ministério Público é basicamente jurisdicional, né, relativo ao processo. Ele pode pedir à Polícia Civil a instauração de uma investigação, ou prosseguimento, ou uma retomada de um processo, né? O Ministério Público solicita ao Judiciário também as medidas protetivas de urgência, né? Aquela do distanciamento, do agressor, de não poder manter contato e tal, solicitado pelo Ministério Público.
E o Ministério Público pode também fiscalizar estabelecimentos tem o NAM, que é o Núcleo de Apoio à Mulher, que trabalha também com campanhas educativas de prevenção à violência, né? Vamos passar. Passou? Não. Não, Foi? Não. ainda não. Enquanto vai tentando aí, eu já tenho uma pergunta. Eu acredito que Doris pode responder, a Jaqueline, a gente também pode complementar. Então, Jaqueline colocou aqui: conheço algumas mulheres que, apesar de sofrer violência doméstica, um relacionamento abusivo, tinha medo de denunciar pela ameaça de morte, etc. E aquela ideia de a lei é bonita, mas na prática não funciona. O que pode ser feito? Ainda assim, denunciar? Essa denúncia vale? Sim, eu acho que sim. Eu penso que há uma tentativa, e claro que a lei funciona, mas é no tempo que a gente quer? Não. Né? Ele é preso imediatamente, como a gente gostaria que ele fosse? Não, exceto no caso de flagrante ou descumprimento de medida protetiva. Mas é claro que a lei é válida, eu jamais poderia dizer o contrário. E há uma tentativa de sempre desqualificar aquilo que é relativo às mulheres. Ah, a Lei Maria da Penha não funciona. Ah, então agora a violência vai aumentar. Eu escuto muito, já escutei mais. A violência vai aumentar, porque se dá uma tapa, é a mesma coisa de matar, vai preso do mesmo jeito, a gente vai matar. É a mesma coisa que aconteceu com a PEC das domésticas. Para quê? Tanto direito, se elas agora vão perder o emprego e tal, tal. Então, tem sempre essa reação, né? A lei é válida, sim, tem que denunciar, sim, e ela vem sendo aperfeiçoada a partir da sua aplicabilidade de a gente vendo onde é que ela tem brechas. Por exemplo, o descumprimento de medida protetiva não era causa de prisão em flagrante, e agora é, não é? Então, precisou que todos os órgãos precisam se acostumar, essa é uma questão cultural, né? Então, que precisa ser enfrentado. Quando vem uma lei como a Maria da Penha, que altera, né, todo o ordenamento jurídico, ela veio e alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, ela vem trazer novas diretrizes para investigar, processar e julgar os agressores. Isso leva um tempo, mas a denúncia é válida, sim. Lembrando também que a pessoa, a terceira, né, pode denunciar, né? Não é só a vítima que tem que denunciar. Isso. O agressor. Isso. E não só na delegacia, o Ministério Público também pode iniciar uma ação penal pública a partir de uma denúncia e pedir à polícia a instauração de uma investigação, né? Tá aparecendo o slide? Agora não. Está Não. aparecendo você. Eita, calma, um segundinho. Mas está pequenininho aqui do lado, eu vou falando, tá? Para não demorar demais, pode ser? Ah, tá, achei onde é. Retomar a apresentação. É, exatamente. Voltou? Não, porque na realidade tu tá fixada. Agora voltou. Ah, ok, tá voltando. Um outro órgão, né, que faz parte dessa rede especializada é a Defensoria Pública, né? Ela é o órgão responsável pela defesa das cidadãs que não têm condição econômica, né, de contratar um advogado ou uma advogada com recursos próprios. Então, a Defensoria Pública disponibiliza, né, um defensor ou uma defensora para orientar e acompanhar todo o processo. E, por fim, no Poder Executivo Municipal, os OMPMs, que são os Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres, né, e os CONDINs, que são os Conselhos Municipais, né, assim como aqui tem a Secretaria da Mulher do Estado e um Conselho Estadual, nos municípios tem, dependendo, né, do tamanho do município, secretarias, coordenadorias, diretorias, assessorias, mas tem, dentro desse aparelho do Estado, um órgão e pelo menos uma pessoa, né, que cuida disso,
dentro do município e faz o link, então, com a Secretaria Estadual, que coordena essa rede de atendimento. Os CEANs, que são centros especializados de atendimento às mulheres, que é o que a gente chamava de centro de referência, que tem uns bem famosos aqui em Recife, tem o Clarice Lispector, em Olinda tem o Márcia Dangremont, Jaboatão tem o Maristela Justa, enfim, Pernambuco tem 37 CEANs criados, e serviços municipais também de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, como a gente tem aqui dentro do Hospital da Mulher, o Centro Sony Santos, né, que faz esse atendimento especializado. Pode passar, tá aí. Gente, Doris, informar que tem mais 5 minutinhos, vice? Para poder concluir. Tá ok. Vou correr. Deixa eu passar. Passa. Ok. Eu achei importante trazer a lei do feminicídio, porque a Lei Maria da Penha, ela trata dos casos de violência doméstica, mas quando a mulher era assassinada, o caso era enviado ao Departamento de Homicídios. E aí, claro, não são especializados, né? E é necessário ter toda uma sensibilidade para investigar, né? Esses casos. Então, a lei do feminicídio, que eu também já escutei muito, para quê? Que invenção? Homicídio é homicídio, o crime é homicídio. Sim, correto, é isso mesmo. O feminicídio não é um novo crime. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, né? Ele ele altera o Código Penal para incluir o feminicídio como homicídio qualificado, né? Como tem outras modalidades lá, motivo fútil, torpe, sem defesa, então o feminicídio entra como uma qualificadora do crime de homicídio, por razões de gênero. O que seriam isso? A violência doméstica familiar, então a morte, né? Decorrente de violência doméstica familiar é considerada feminicídio, mas também fora do âmbito da violência doméstica familiar, né? Quando fica evidenciado o menosprezo ou a discriminação à condição da mulher. Pode ser um estranho que venha, né, a cometer esse feminicídio. É um estupro e um assassinato. Então, o estupro já é considerado, né, um crime que você demonstra menosprezo pela condição da mulher. Então, é considerado um feminicídio. E, às vezes, pequenos detalhes, né, na hora da investigação. Se ela foi morta na frente das crianças, né, configura um feminicídio. Se ela foi mutilada, se ela, né, teve um rosto desfigurado, ou genitália, qualquer coisa do tipo, pode configurar um feminicídio. Ela foi sancionada aí em março de 2015, e aí trazendo, né, novas diretrizes para essa investigação desses CVLIs de mulheres. Pode passar. E trouxe um resumo bem rapidinho, tá? E também pedi para falar um pouco de violência sexual fora, né, da coisa da violência doméstica, porque é uma coisa também que nós estamos muito expostas, né, nos ambientes públicos. Ocorre a violência sexual no ambiente doméstico, mas nos ambientes públicos ela ocorre e ela tem uma outra natureza. Então, tem 3 exemplos aí de violação dos direitos sexuais, né? Crime de estupro, que já está lá tipificado no Código Penal, lá da década de 40, que é constranger, né, por meio da força ou grave ameaça, a praticar ou participar de uma relação sexual não desejada. Mas aí depois surgiram outros eventos, né, que não estavam previstos lá, onde também não é usada a força nem a grave ameaça, né? São outros fenômenos mais sutis. E aí, da Lei 10.224 de 2001, que tipifica o crime de assédio sexual, mas nesse caso é mais relacionado com uma relação de trabalho, né? Constranger mediante a superioridade hierárquica, né, usar do cargo, da função, do poder que você tem para conseguir favorecimento sexual. E, por último,
cadê o número da lei? 13.718, de 2018, que é a lei de importunação sexual. Essa lei ficou bem famosa, ela surgiu ali no meio de um debate, não sei se vocês lembram, que um homem ejaculou numa moça no ônibus. Isso não estava enquadrado, assim, não usou da força, não, né, nem chegou perto, enfim, e precisava de uma lei que tipificasse isso. Então, veio essa lei de crime de importunação sexual, que não precisa, né, do uso da força, é você constranger a outra pessoa sem a anuência dela a participar, né, ou praticar, ou assistir ato libidinoso para satisfazer seu próprio desejo ou de terceiro. Oi, tem alguém aí? Eita, Alguém que trocou as telas. Oi? Alguém compartilhou a tela com a gente. Coloquei. Tá, ok. E aí tipifica também a história da divulgação de cena de estupro, né? Eu não sei se vocês lembram também, em 2016 teve um caso bem de um estupro coletivo de um adolescente no Rio de Janeiro, né? Foi colocado em redes sociais, rolou pelos WhatsApps, enfim. Então, também foi enquadrado nessa lei e também estabelece uma causa de aumento de pena para estupro coletivo e corretivo. Coletivo, o exemplo é esse, como eu trouxe aqui, basta a participação de dois indivíduos ou mais, né, para se configurar um estupro coletivo, e esse estupro corretivo, que é praticado, né, basicamente contra pessoas que têm uma orientação tem relações homoafetivas, né? Então, esse estupro corretivo é no sentido de normatizar a sexualidade dessas pessoas. Então, essa lei traz também, prevê aumento de pena nesses casos. Eu acho... Cadê? Eu trouxe alguns canais de denúncia para terminar. Pronto. O Disque 180, que já é mais antigo, é mais famoso, mas, enfim, é um número federal, né, que precisa receber um tratamento, ser distribuído aos estados, mas também é válido a gente usar e divulgar. A Ouvidoria da Mulher aqui tem uma central, né, de teleatendimento que chama Cidadã Pernambucana, o número é esse, 0800 281 8187. O Disque Denúncia também é válido se você tem informações de uma pessoa, né, de um agressor que está sendo procurado, enfim. O Disque Denúncia do Ministério Público e Polícia Militar, para os casos em que a agressão esteja acontecendo, você está ouvindo os gritos, está ouvindo, né, um pedido de socorro, é um vizinho, então 190, nesse caso 190 que a polícia chega, né? Então, eu acho... Doris, Oi. deixa eu acrescentar, dentro da Polícia Militar também tem o 190 Mulher, né, que as pessoas podem fazer um cadastro e aí vai ser direcionado para a patrulha Maria da Penha. Isso, então, com isso também, 190 Mulher. O 190 Mulher surgiu a partir de uma articulação da Secretaria da Mulher, que é cadastrar essas mulheres no CIODES, né, que é o Centro Integrado de Operações. Então, elas recebem uma senha, quando elas ligam, né, para o 190, dão essa senha e elas entram na prioridade, né, é nesse 190 aí, mas o 190 Mulher significa que elas têm uma senha e entram como atendimento prioritário. Melhor do que um especialista falar sobre. Obrigada. Retomar o slide, né, para as meninas falarem um pouco mais sobre defesa pessoal. Enquanto ela vai trocando, né, eu vou aqui para vocês um pouquinho sobre a rede de apoio, que é civil. A gente tem alguns projetos que foram desenvolvidos a partir da pandemia, porque agora essas mulheres estão presas em casa com seus agressores, né? E aí a gente tem o Instituto Avon, ele criou uma parceria com 18 empresas parceiras, e essa parceria ela está atuando em 8 estados. Dentre eles, Pernambuco foi contemplado por essa ação do Instituto Avon.
E essa ação, ela é uma hashtag, ela trabalha tanto divulgando locais de apoio, informações sobre violência contra a mulher, como também algumas coisas que podem facilitar a saída dessa mulher desse ambiente de violência. Dentro dos parceiros, a gente tem aí a Uber, que tem corridas gratuitas para mulheres, para a delegacia da mulher ou para um hospital, desde que ela coloque, notifique lá na Uber, essa corrida não vai ser taxada, porque às vezes, como o Doris falou, a mulher sai de casa sem nada, sem lenço, sem documento e precisando de um apoio. Então, essa ação da Uber já facilita bastante, porque ela vai ter um meio de se locomover para um local seguro. No caso aí de delegacias especializadas e hospitais. A gente tem também alguns lugares que vão receber essas mulheres para uma pernoite, uma assessoria jurídica, acompanhamento psicológico. Então, se vocês tiverem aí a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto do Instituto Avon, ele tem a hashtag Vocês Não Estão Sozinhas, e foi um projeto que veio com essa pandemia, né? A gente teve aí um aumento dos casos de violência doméstica nesse período de reclusão, principalmente no período de reclusão mais fechado. A gente tem uma crescente nesse número de violência contra a mulher, e é sempre bom a gente ter informações de o que fazer, a quem recorrer, e depois darem uma olhadinha por lá no site lá do Instituto Avon. Ele faz pesquisa em âmbito nacional também, traça perfil de violência e tudo mais. Massa. Muito bom. Muito bem, pode colocar o slide. Tá aparecendo? Eu acho que eu tenho o slide. Tá aí? Tá colocando. Apareceu? Vai lá. Chegou. Que ela estava olhando, eu disse, se está escutando ou não. Então, a gente vai falar um pouquinho das práticas, lembrando que esse webinário não é um webinário prático. Então, ninguém vai se levantar, ninguém vai praticar exatamente. Mas a gente vai conversar sobre as práticas que nós tivemos, tá ok? Pode passar. Eu já dei uma olhada no chat, tem algumas perguntas, aí eu vou só pedir para vocês esperarem um pouquinho para o final e a gente aborda as perguntas de vocês. Então, a classificação de algumas artes marciais, modalidades de combate, de acordo com a distância. Porque a gente vai utilizar de média a curta distância, dificilmente a longa distância. Então, por exemplo, o jiu-jitsu é uma luta de agarre, né? O judô é uma luta de agarre, o wrestling é uma luta de agarre, a capoeira já é uma luta de média distância, é uma luta mais de contato, o karatê. Então, a gente tenta mesclar ações efetivas, né, eficientes, fáceis, nessas distâncias, porque possivelmente é onde a mulher vai ser mais agredida. Então, curta distância são as de domínio, como eu já falei para vocês, o objetivo da modalidade é agarrar, puxar, derrubar, imobilizar o adversário para vencer o combate. Podemos citar, acho que já falei antes, né, do judô, o wrestling, o sambo, enfim, diversas artes marciais e lutas. Média distância são de golpes percussíveis, que aí a gente tem o boxe, a gente tem o karatê, a gente tem o muay thai, a capoeira. A capoeira, ela na realidade, ela é meio mista, entre curta distância e média distância. E as de longa distância, que seriam mais aqui que utilizam implementos para tocar no oponente. Mas isso aí já é uma conceituação, um conceito de forma mais científica a respeito da classificação das lutas na questão da espacialidade. Pode passar. Passou? Foi. Então, os benefícios de uma prática de arte marcial. A primeira coisa que eu coloquei para vocês foi que ela eleva a sua autoestima, porque ela dá um pouco de confiança de como você pode se defender no possível ataque, né? Além dela contribuir para a melhora das habilidades físicas e das capacidades motoras, controlando também a questão do peso corporal. Pode mudar.
Então, os princípios básicos da defesa pessoal. A primeira coisa que a gente já colocou foi simplicidade. Não tem nada mirabolante. Ninguém vai dar uma cambalhota para poder fazer alguma coisa, ou, digamos, no jiu-jitsu, berimbolar, colocando guarda. Então, não é isso. Então, são coisas simples e eficientes. A objetividade, então, se eu quero bater no olho, eu vou bater no olho. Se eu quero bater no nariz, eu vou bater no nariz. Se eu quero bater em regiões da genitália, eu vou bater. Sempre pensando que a gente tem que atacar nas partes moles do corpo. Não adianta dar um chute no joelho da pessoa. Posso até causar algum desconforto, algum incômodo, mas ali ela tem possibilidade de reagir e continuar vindo para cima de mim, me agredindo. Então, eu tenho que procurar partes onde eu possa incapacitar aquela pessoa de continuar a agressão. Então, olhos, traqueia, no caso das mulheres, a mama, a genitália, no caso dos homens, a genitália, principalmente, não só se a gente bater de frente, mas se a gente bater de baixo para cima, porque é aranjamento onde o genital pega no osso e incomoda mais o homem, né? A versatilidade também, então tem que ser algo versátil para você, e a efetividade, né? De onde você vai agredir aquela pessoa para poder sanar a violência contra você mesmo. Pode passar. Então, continuando em relação aos alvos que ele falou, né? Os alvos principais são os alvos de sentido, né? Olhos, ouvidos, nariz, mas principalmente olho e nariz. O ouvido ele te deixa tonto, ele te deixa zunido, mas esses dois fazem com que você perca um pouquinho mais da sua ação efetiva, né? Da traqueia, porque é parte mole, e aí também ela vai poder dificultar a respiração do indivíduo. E joelhos e pés, se você for relacionar a mobilidade, né? Então, pode ser efetivo sim, mas ele tem que ter mais ou menos uma direção certa para poder causar efeito na pessoa que você está agredindo. E, às vezes, esse tipo de ação é preciso um pouco mais de técnica e conhecimento. Então, o que é que a gente foca principalmente na nossa oficina de defesa pessoal, com enfoque em violência doméstica, partes moles. Pensa nisso. Porque se você for atacar algo que seja mais resistente, por exemplo, você nunca deu murro em ninguém e vai lá querer dar um murro na barriga da pessoa. Como é que você vai atingir direito a parte certa do abdômen que pode estar mais suscetível à dor? E se a pessoa for mais forte e maior do que você? Talvez aquele seu murro na barriga não adianta de nada e a pessoa continue lhe agredindo. Mas eu tenho certeza que se for um homem e você conseguir chutar, por exemplo, a genitália dele, vai ser muito mais fácil ele parar a agressão, né, do que se for na barriga, por exemplo, tá? Se você for mais baixo, por exemplo, também tem essa questão. Então, tudo tem que ser adaptado, mas tem que ser eficiente de forma simples para que todo mundo possa conseguir atingir o objetivo principal. Pode passar. Então, que pode ser utilizado na defesa pessoal? Você pensa que tudo pode ser utilizado na defesa pessoal. Um copo, ele pode servir de um implemento para defesa pessoal? Pode. Uma revista pode servir? Basta enrolar ela. E ela vai ter um efeito também que pode. Uma caneta pode servir? Pode. Um objeto como o celular, por exemplo. Eu não estou com meu celular na mão, mas faz de conta que está aqui. Celular. Ele pode agredir alguém? Pode. Então, tudo que tiver ao seu alcance pode ser utilizado dentro da defesa pessoal. Né? Então, os dentes, porque na defesa pessoal você não vai ter regra. Não pode unha grande, não pode mordida, não pode dedo do olho. Não. Na defesa pessoal você quer parar, sanar aquela agressão física, ou então aquela iminente agressão. Então, tudo que tiver ao alcance para que você possa fazer com que o agressor ou a agressora pare, você pode fazer. É diferente se você for colocar dentro de uma arte marcial ou modalidade de combate num momento esportivo, num momento competitivo. É completamente diferente. Na defesa pessoal, não tem isso. Então, você pode morder,
Você pode utilizar os dedos ou as unhas para empurrar, para rasgar. A palma da mão, no caso pensando que ninguém aqui tem experiência com lutas de percussão, então, possivelmente a maioria não sabe dar socos corretamente, é muito melhor que a gente utilize a palma da mão para poder acertar a pessoa. Por quê? Porque essa palma da mão aqui também, ela é dura para poder atingir a pessoa, e se eu for dar um murro e não souber dar o murro direito, corre o risco de me machucar. Então, com a minha mão aberta, eu tenho uma área maior de contato para poder atingir, digamos que essa minha outra mão seja o rosto de uma pessoa, então eu tenho uma área maior de contato do que se eu fechar a mão. Primeira coisa tem aí. E a segunda coisa é que é muito mais difícil eu me machucar se eu for com a mão aberta do que se eu for com a mão fechada e não souber socar, tá? A outra coisa, vamos supor que seja o rosto da pessoa. Faz de conta que eu vou dar um soco e aí, ó, passou pelo lado. Eu já deixo o meu corpo todo vulnerável para a agressão continuar. E quando eu vou de mão aberta, é muito mais fácil eu atingir o alvo que eu estou mirando. Tá? Punhos também, mas aí a gente já coloca que os punhos seriam mais para as pessoas que estão treinadas e aptas para isso. Cotovelo é um outro ponto que é muito forte, né, na gente, e ele também tem um efeito cortante, se a gente consegue bater de maneira coerente, correta, né? Basta vocês assistirem aí, mesmo quem não gosta, mas só observa um pouquinho, alguma luta de UFC, que quando um lutador ele consegue atacar com o cotovelo, esse golpe ele é muito mais potente no indivíduo, no adversário, né? Então, o cotovelo ele é bem efetivo também para isso. O joelho, que seria mais utilizado na curta distância, que a gente está mais próximo da pessoa, né? E aí, como eu falei, o que tiver à sua mão disponível. Uma caneta, ela pode servir como se fosse, por exemplo, uma faca, porque ela é pontiaguda e ela é firme, né? E dependendo de como você atacar também, ela pode conseguir te ajudar sem limite de violência, tá bom? Pode passar. Passamos todos. E aí a gente já falou isso, mas é sempre importante frisar. A defesa pessoal, ela não é para ser aplicada como agressão. A gente só vai utilizar ela se, por acaso, acontecer um inconveniente de sermos agredidas, né, estarmos numa situação de vulnerabilidade. Então, uma técnica bem aplicada vai dar a chance de você poder aplicar e fugir para poder procurar autoridades de instâncias maiores, né? Então, a gente pessoal vai fazer com que você consiga aniquilar o seu agressor. Não é isso. É fazer com que ele pare de lhe agredir para que você tenha tempo hábil e possa fugir para algum local mais seguro, tá? Detalhe, nunca reajam a um agressor armado. Tá armado, entrega tudo, né? Se for no caso dentro de casa, Doris já colocou aí algumas dicas de onde vocês não correrem, então evitar cozinha, por exemplo, que é um local que tem muito material cortante, perfurante, então evitar coisas desse tipo. Se puder sair de casa correndo, sai. Tá sem nada, sai e tenta procurar alguma rede de apoio, alguém que possa te ajudar nesse momento, né? Pode Isso, passar. até porque a oficina, né, a gente sempre trabalha a parte de rede de apoio, a legislação, onde você buscar ajuda e não ensinar só por ensinar. A gente traz as técnicas para vocês cessarem uma agressão, mas buscarem ajuda. A gente, desde o começo, a gente está repetindo. O importante é, fui agredida, estou sendo agredida, consegui me livrar do meu agressor, Isso. corre, busca ajuda, procura alguém, vai para casa de um vizinho, sai dali e evita o mesmo espaço que aquele agressor. Além de cozinha, né, que Su falou, Doris também falou, cozinha e banheiro, evitem quartos, evitem espaços onde vocês não tenham saída para a rua. Então, estou dentro de casa, você é agredida, ou estou sendo agredida, não adianta eu me trancar num lugar que eu não consigo sair, ou que eu não consigo ter ajuda. Se fosse trancar em algum canto, que esse canto tenha uma janela para a rua, que eu consiga chamar um vizinho, que eu consiga ter acesso a outras pessoas. Não adianta eu me encurralar
Porque aí ele pode tocar fogo na casa e você está lá presa. Ou ele pode te prender e botar alguma coisa na porta e você não sair mais de lá e você está sem celular para pedir ajuda e ficar refém de alguém que está te agredindo, te deixando presa. Então, a ideia é buscar lugares onde você consegue sair de casa ou você consegue ter contato com pessoas próximas, os vizinhos ou alguém, e que essas pessoas vão te ajudar. A ideia não é aprender técnicas para continuar batendo ou agora eu sei me defender e vou quebrar ele quando ele vier, vou dar-lhe a panela na cabeça e vou bater bem muito. Não é isso. Exato. É aprender a diminuir uma agressão, buscar ajuda. Por isso que a gente enfatizou bastante a rede de apoio, tanto a civil quanto a institucional, né? No caso, a do governo, a das secretarias, e a gente trouxe Doris para explicar divinamente essa parte. Foi show de bola, e é isso. Hoje tivemos a vivência da oficina de defesa pessoal aqui na Netflix. Foi massa, tá? Para provar para as mulheres que o universo das lutas também é nosso. Então, muito legal a vivência de hoje. Valeu, pessoal! Mas aí o interessante é que, normalmente, quando a gente está na oficina de defesa pessoal para mulher, tem mais mulher, né, do que homem. Tem um ou outro, e nem sempre querem tanto participar da prática efetivamente. E nesse dia, como foi um amigo nosso que nos convidou, ele estava presente, a gente faz questão de mostrar nele para poder mostrar a eficiência das ações, sem precisar de muita força, né? Então, as pessoas conseguem observar que um homem relativamente forte em relação à minha pessoa, e eu consigo aplicar as posições, as ações de forma natural, sem precisar usar muita força, e que com certeza causa desconforto, vai chegar ao ponto de machucar, mas a gente chega ao ponto de fazer desconforto para que ele possa realmente ceder e parar. É isso. Eu acho que as meninas gostaram da ideia de ter Pedrinho como cobaia, porque disseram assim, mas funciona com vocês, mas vamos testar nele. E todo mundo testou no coitado do Pedrinho, mas foi massa, foi super divertido. E é isso. Pois é, a gente está aberto para qualquer pergunta. Né? Os nossos contatos já estão disponíveis para vocês lá, acho que no da inscrição. E é isso. Acho que a gente pode encerrar. Ok, gente. Doris. Agradecer muito. Agradecer a Doris pela presença. Doris, foi massa. A gente conseguiu, né, além de falar de defesa pessoal, aprofundar bastante nessa questão da Maria da Penha. Foi como bem você disse, né? Às vezes as pessoas ouviram falar, mas não conhecem, né, com profundidade. E aí, às vezes, cada detalhezinho faz a diferença e a gente quer mesmo as mulheres vivas, né, com seus filhos e tudo mais. Muito obrigada. Obrigada, Tainá, Suelen e Natália, porque devem ter concordado com a indicação de Tainá, porque a gente não se conhecia, e a todas as pessoas que participaram, meus contatos também estão aí, né? É super importante, eu fico sempre feliz, sempre nervosa e sempre feliz quando me convidam para fazer alguma fala, para conversar sobre isso, porque esse é um debate necessário, né? E que não deve ficar restrito a nós mulheres. Esse é um debate que a sociedade precisa fazer, né? Deixar claro, a Lei Maria da Penha não é uma lei para punir os homens, é uma lei para punir agressores, né?
Os homens são nossos companheiros, é assim que nós os queremos, não é verdade? Eu sou casada, bem casada, quero muito bem a meu marido, porque é assim que ele me quer também, né? Então, é importante que isso fique claro, né? Os homens não são nossos inimigos, mas os agressores, naturalmente, precisam ser punidos e a gente precisa ter direito à nossa vida livre de violência. Obrigada. Nós que agradecemos. Vai, Su! Então, fica aqui meu agradecimento e, como sempre, eu digo para as meninas, a gente tem que vender o peixe, né? Então, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho sobre jiu-jitsu, né, eu treino lá na academia Associação ZR Team, então a gente tem os polos principais, né, que é a matriz, lá em Candeias, Piedade, já fiz em Piedade nesse de Candeias, e eu dou aula na ZR Team de Boa Viagem, dentro da Rec Fight, e também treino na Ilha do Retiro com o professor Luciano Pinto. É isso. Então, gente, eu quero agradecer a vocês. Oi, estão me ouvindo? Então, eu quero agradecer, né, a presença de todos que tiraram um tempinho aí desse seu domingão para discutir com a gente e conversar. É sempre muito importante falar o tema e eu fico muito feliz de participar de cada uma das oficinas. Todas elas são muito importantes, né? Qualquer informação que você passa, por pouco que seja, já pode ajudar alguém, salvar a vida de alguém, esclarecer. É sempre importante. Eu quero agradecer muito a todos vocês. A parceria das meninas é nós. Doris, excelente explicação sobre a Maria da Penha, muito bom. Obrigada. E é isso. Na pandemia, nós não estamos sozinhas, tá, gente? Vocês têm a todas nós, tem o pessoal aí da secretaria. Se quiserem falar alguma coisa, precisarem de alguma coisa, estamos abertas aí, nossos contatos. E isoladas sim, sozinha nunca, é isso aí. Aê! Bom, é isso, gente. Obrigada por todo mundo ter vindo. Que massa aqui mais uma vez. Eu e as meninas, a gente conseguiu fazer uma movimentação nesse sentido. Acho que lá atrás, em 2017, né, quando a gente pensou em fazer essa oficina juntas e tal, a gente não achou que ia ir tão longe, né? A gente nem tinha imaginado que ia passar de um evento isolado lá no Centro de Educação, mas que tomou fôlego. As pessoas começaram a chamar, né? Fala com Sueli, fala com Natália, fala comigo, né? Todo mundo começa a contactar a gente e a pedir as oficinas e a reconhecer, né, o trabalho que a gente está fazendo e vem fazendo aí nesses últimos 4 anos. É longa a trajetória, é longa a nossa, enfim, a nossa vivência. E é isso, obrigada a todo mundo que veio, tá certo? Qualquer coisa, só perguntar, só entrar em contato. Em breve a gente vai ajustar o vídeo, tá ele lá no YouTube, né, fazer algumas edições e colocar lá em cima. E é isso, gente. Muito obrigada. Abraço forte no meio dessa quarentena. Fiquem bem, fiquem vivas. É nóis. tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.